difícil sim encarar a realidade sem você aqui. Um desejo, uma vontade que não sai de mim, mas o bem, o meu amor também se acostumou. Como é bom te ver, a verdade é que eu não consigo te esquecer. Vem correndo pros meus braços, se surpreender. Amanhã você é o meu compromisso. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce e mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você. Programa Prospera Rio Verde, aqui é assim, bate-papo de altíssimo nível, sempre com entrevistados para realmente te entreter, bater papo, falar de prosperidade, falar de coisa boa. E é claro, sempre com música muito boa. Rafa e Gabriel sempre conosco aqui, trazendo música de qualidade, fazendo parte do nosso bate-papo. E hoje, não diferente de outros dias, eu acho que é até mais especial, né, meninos? Hoje a gente tem aqui Rafa e Gabriel e o nosso grande entrevistado, que é o ator, diretor, um cara que, para mim, não só pela história que eu li, mas realmente falando desse ramo, é uma referência de Rio Verde, Paulo Vespúcio. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Como está você? Estou ótimo, graças a Deus, Paulo. Primeiro, quero te agradecer, quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui. Quero explorar um pouquinho da sua história hoje. O programa Prospera Rio Verde, a gente fala um pouquinho das histórias. E a nossa essência é contar para Rio Verde, de uma forma geral, já que a TV Rio Verde ela passa exclusivamente na nossa cidade, que tem muita história bonita aqui, que tem muita gente de sucesso e que é possível, sim, através dos sonhos das pessoas, através da força de vontade, prosperar, crescer, independente da área. E eu acho que a sua história vai inspirar muita gente, até porque vai uma crítica social aqui, mas eu acho que a nossa região ela é muito pouco explorada para o cinema, para a TV. E a gente fica muito feliz de receber alguém que tem uma história no cenário nacional, que já participou de inúmeras novelas, que já participou de teatro também, né? Muito. De filmes. E é uma honra recebê-lo. Uma honra para mim estar aqui, assim, ouvir esses meninos cantar. Gente, você sabia que não é tão sério que nem a gente está parecendo aqui não, né? Aqueles dois ali, quando, né, parece sério, menino, quando a gente foi começar, antes de começar aqui, vocês precisam ver o que é que acontece nesse lugar. Eu falei para colocar uma câmerazinha ali no canto e dizer, não, tá desligada, e começar a jogar isso começa a jogar isso nas redes sociais. Já começou a entrevista nos entregando, Rafa e Gabriel. Gente, já chegou aqui querendo bater pênalti, né? Menino, ó, menor para... Como é que é? Proibido para menores de 18 anos. Mas é divertido, é muito divertido. Você sabe que eu costumo falar muito que quem assiste o programa, a pegada do programa é contar história. Apesar que a gente já teve algumas entrevistas aqui que a gente mais riu do que gravou. Hoje não vai ser diferente. Mas as pessoas têm um sentimento de um programa bem sério, né? Prospera Rio Verde e tal. E quando chega aqui no set e tem esse bate-papo aqui, tem gente que fica assim, ó. Rapaz do céu, esse trem aqui... É porque já vem esperando, né, algo mais fechado, né? Que a prosperidade esteja relacionada a algo sisudo, né? Sim. Que é de muito... Que na verdade trabalho né? Transpiração mas a prosperidade é muito ligada ao ofício, né? Sim. Quando você é arrebatado pelo ofício, né, não pela profissão, pelo ofício, a prosperidade vem. Exatamente. Naturalmente, né? Eu acho bem legal, inclusive, você já entrar nesse contexto, porque eu acho que isso tem muito a ver com o artista, né?
o artista geralmente, e aí a gente pode citar a música, como Rafa e Gabriel, a gente pode citar o cinema, o ator, de forma geral, ele já é geralmente alguém que é muito apaixonado no que faz, né? Diferente das profissões. Às vezes você tem o advogado que é até bem sucedido, mas não era a paixão dele mesmo de fazer. E isso traz a leveza da prosperidade. Porque, assim, o que é a prosperidade, né? Assim, o que é o sucesso, o que é a prosperidade, né? Isso dependendo, né, do ângulo, né, que você olha, é diferente, né? Diferente para cada um, assim, né? Sim, eu acho que é muito individual, né? Mas a gente gosta muito de explorar as histórias, e eu quero explorar um pouquinho da história do Paulo Vespúcio. Qual o lado, negro ou... As duas, vamos explorar tudo. Vamos pôr o negro para dar um gordo. Você sabe que a gente está falando isso? Não, gente, não pode mexer nessa lama, não. Se vocês mexerem nessa lama, eu mexo na de vocês. Porque eu vi como é que é aqui, eu tô falando, gente. O cara tá entregando nós, você viu isso? Eu vi o que é os bastidores aqui, eu conto tudo. Eu jogo os podres aqui. Ele vai derrubar nossa reputação de programa sério. Você viu? Não, mas eu chego aqui e vejo ele de terno, de paletó, falando... Tá errado, né? Não é o cara que eu conheci no Campestre. Inclusive a gente vai falar sobre isso, como eu conheci o Paulo Vespúcio, que a gente, já que a gente está entregando tudo mesmo a história, a gente vai contar isso também. E você tá falando isso aí, o Gabriel da dupla tá assim, ó, olha lá, a mão dele assim, tá até nervoso lá assim, meu Deus do céu, será que ele vai falar mesmo? Será que ele vai falar de nós? Olha pra você ver ele lá. Minha esposa acha que eu vim lá, a coisa é séria, lá o trem é sério, daí vocês falam isso aí. Mas era pra ser, né? Não, mas quando começa aqui, dá a impressão mesmo que é sério. Porque, né, toda essa coisa solta aqui, quando fala, vai gravar isso. Aí eu falei, não, vai, eu vou soltar, vou contar tudo. Mas é bom, isso é bom, faz parte. E essa leveza, inclusive muitos entrevistados já que participou do programa falou, cara, a leveza com que a gente leva o programa, até brinquei, e é verdade isso, já falei isso também no programa, eu crio a pauta do programa, coloco, muitas vezes eu não sei nem por que eu crio essa pauta, porque o bate-papo ele discorre, a gente acaba falando de muita coisa legal, eu sempre levo um pouquinho para o lado da inspiração de vida, para inspirar jovens. A gente tem um público muito legal do programa, e eu tenho certeza que inclusive as chamadas que a gente fez durante a semana do programa, tem muito jovem que sonha em ir para a carreira de ator, de diretor, quem sabe também. Geralmente o ator, né? O diretor lá durante a carreira que o profissional pensa nisso. Mas eu tenho certeza que muita gente que viu a chamada do programa quis assistir para falar, opa, peraí, esse cara... E que muita gente, Paulo, eu queria até te perguntar sobre isso, muita gente não sabe que você é de Rio Verde, né? Porque eu estou falando isso inclusive por mim, porque te conheci, tive a oportunidade de conhecer no clube aqui. Vamos fazer propaganda pro Clube Campestre também? Depois a TV puxa minha orelha. Não, menino, eu sou daqueles meninos que comeu muito girino no corgo do sapo para aprender a nadar. Você sabe o que é engolir um girino do corgo do sapo, cara, para aprender? Aprendeu a nadar? Que nojo, cara. O quê? Aprendeu a nadar? Aprendi. Será que foi por causa do girino? Pô, pode ser. Cara, eu fico pensando, eu fiz isso, cara. Eu engoli girino do corgo. Cara, o corgo do sapo sempre foi esgoto. Não é? Ainda bem que era uma época anterior, porque se for dos últimos anos pra cá... Eu tinha morrido. Os últimos... Mas é isso, Paulo, eu acho que... Sou de Rio Verde, eu nasci aqui em Rio Verde, acho que foi no hospital evangélico. Mas aí fui tirado já do hospital e levado para Cachoeiralta. Lá eu fiquei até os 9, fui criado muito em contato com a natureza mesmo, assim, né? Era uma cidade muito pequena, ainda é, né? Mas era menor ainda, e lá eu tive contato com a natureza, com meus parentes, com meus primeiros contadores de história, com o meu primeiro contato com cinema, né? Que os contadores de história, meus tios, principalmente um dos meus tios, assim, que eu não lembro quanto tempo eu tive convívio com ele, mas ele me aplicou legal, assim,
para invenção de história, de inventar na hora, de tipo assim, aí, né, eu lembro, aí eu vi que o tempo que ele estava dando era para construir o próximo acontecimento, assim, né, e o meu tio Xanico, que me pegava e me botava aqui de cavalinho, ele tinha um cinema de frente com a minha casa. E aí era um lugar antes que era de guardar saco de arroz, essas coisas. Ele pegou e colocou um cinema ali. E eu lembro, acho que a primeira coisa que eu lembro de eu assistir era um filme que era a Jane Fonda novinha, que chama Barbarella. Um filme louco pra caramba. Todas essas coisas vieram em mim com muita força. E aí assisti Bang Bang, né, aqueles faroeste, que já tinha, né, superpoderes, né? Sim, já era... Era pá, pá. Você está me olhando? Ele se acha o Django. O cara atirava e o mocinho só sentia aquele ventinho na roupa, né? A bala não entrava. Então essas coisas... Isso foi o primeiro contato que foi fazendo você se apaixonar pelo cinema. Hoje tudo que eu faço, se você vê o que é bastante meu, assim, que principalmente televisão não muito, né? Assim, cinema também não, porque é algo que vem já pronto para você fazer, né? Assim, é isso aqui, o personagem é assim, assim, assado. Mas no teatro me deu a oportunidade, assim, de eu compor personagens. E tudo é do universo de fantástico. E muitos atores que a gente já entrevistou, que eu já falei, geralmente são apaixonados pelo teatro. Por quê? Você consegue, pelo menos na sua ótica, por que o teatro é tão apaixonante assim? Claro que a TV, o cinema, mas eu vejo muitos atores, inclusive em outras entrevistas, falando muito do teatro, que é mais apaixonante, que é mais emocionante. O que você atribui a isso? O teatro, ele tem uma coisa da imersão, né? Da imersão. O teatro, eu acho que mais do que apresentar o espetáculo, é construir. E aí, nesse processo de construção, existe uma imersão, que ela dá uma sensação muito de uterina, sabe? De você estar dentro de um útero, assim, sabe? É construído mesmo. Você está sendo construído por um texto, por um diretor, e ao mesmo tempo você está construindo. E era um lugar, o teatro para mim é um lugar de afago, né, de muito afeto. Eu nunca tinha pensado que é a coisa uterina, assim, a primeira vez, porque de repente quando você falou para mim, eu sempre pensei, porque o teatro tem um contato com o público, porque não sei o que lá, é isso. Mas quando você me perguntou pela primeira vez, nossa, você viu isso é uma declaração de amor. Que legal, hein? Isso é só aqui no Prospera Foi bem íntimo. Pô, que isso, é um momento bem íntimo. É a primeira vez que eu penso nisso. Porque quando você me perguntou, eu me vi no Espaço 3 da Companhia de Encenação Teatral, que é lá no Rio de Janeiro, onde eu comecei, fiquei 8 anos nessa companhia, sem querer cinema, sem querer televisão. Quando vinha me convidar, eu tinha um preconceito do diabo. Mas quando você me perguntou, eu me lembro daquele lugar que a gente começou, que era uma sala, cabia 80 pessoas, ela toda escura, e a gente trabalhando. E me deu uma sensação desse abraço uterino. Outra sensação que eu tenho, vou explorar muito isso, porque realmente a gente está falando de alguém que tem uma história muito legal, e realmente, de fato, hoje te entrevistar, Paulo, é a essência do programa do Prospera Rio Verde, porque é alguém que tem um cenário, uma repercussão do trabalho no cenário nacional, e que muita gente que está em casa assistindo agora olha para sua imagem e fala, eu conheço esse cara de algum lugar, mas que não é reconhecido, infelizmente, na nossa cidade, e o Prospera veio com essa essência, sabe? Então eu vou explorar muito essas histórias suas. Eu tenho um sentimento, você vai me falar, porque eu nunca atuei em nada, como vocês podem perceber, eu como ator sou um péssimo apresentador, então tá tudo certo. Mas eu tenho a sensação que o teatro é meio que, sabe o futebol, aquela coisa do esporte, que você pode treinar bem, mas no jogo tem o improviso. Me fale sobre isso, mas eu tenho um sentimento que sobre no teatro... improviso? Sim, que no teatro, por mais que
Claro que a peça está montada, que tem as falas, mas tem hora que o texto está montado, como o Rafael disse, mas tem hora que rola o improviso. Para de me olhar assim. Você tá, ele olha para você assim também todo o tempo, Juliano? Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó, gente. Deixa tímido. Rolou um clima aqui, ó. Rolou um clima aqui, ó, do Paulo com o Gabriel, que a gente vai ter que discutir melhor sobre isso. Não, isso me deixa tenso. Desde a hora que eu entrei aqui, eu fico enrubescido, cara. Para com isso. Olha a alegria. Quantas vezes você viu o Gabriel assim, tão alegrinho, sorrindo desse jeito, Rafa? Hoje ele tá pra frente. Eu tava olhando pro violão no que ele falou. O que aconteceu? O Paulo tá deixando ele assim mais solto hoje. Hoje ele tá mais soltinho? Tá. Entendi. Mas não era comigo antes, né? Antes de eu aparecer por aqui, era com quem? Não, Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não trabalho muito com improviso. Eu não sou bom nisso, assim, a não ser que aconteça alguma coisa assim que seja necessário acudir, sabe assim? Claro. Mas eu não vou ser bom na hora que acudir, eu vou remendar mal feito assim na hora, todo mundo vai ver que eu tô... Que é remendado. Uhum. Porque os comediantes são muito bons nisso, né? Sim. Eu não sou... eu só fiz um espetáculo onde eu fiz as pessoas rirem, chamava Escola de Bufões. Eu fazia as pessoas rirem, mas assim, eu não sou bom mesmo assim, eu fui treinado, se você pedir para eu fazer 100 vezes a mesma coisa, eu repito para você o mesmo gesto, o mesmo olhar, o mesmo tudo. Porque no cinema também a gente aprende isso, no teatro eu aprendi isso, que o meu diretor era assim, sabe? Você tem que fazer tudo igual, porque se um dia faltar aquela força para você fazer, aquele ânimo, você está na técnica. Sim. E ninguém vai perceber. Porque você vai fazer tudo sempre igual. O dia que te faltar aquele fogo, ninguém vai perceber. Eu acho que é bem legal você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que o ator é essa coisa assim, só espontânea, e não é. Tem técnica. O humorista realmente ele é muito bom no improviso, né? Porque eu acho que faz parte meio que da profissão. Mas no teatro, na TV, no cinema, não, tem um monte de técnica. Você tem ali o texto, você tem ali toda a cena que foi criada e você tem que seguir o roteiro, né? Então, às vezes as pessoas pensam, fala do ator, a gente fala do artista, esse cara... eu já escutei muito isso e parece que as pessoas levam a exceção como regra, né? Mas o fulano lá nem segue roteiro, ele lê mais ou menos lá e cria na hora. Mas isso é uma exceção, isso não é uma regra, cara, né? No cinema não existe. Né? Não existe. Tenho essa câmera aqui, só. Essa. Aí eu falo com você aqui, corta, vai gravar de novo, muda a câmera de lugar. Aí, vou falar com você assim, o gesto tem que ser igual, porque quando a câmera cruza, se você fizer alguma coisa diferente, não monta. Aí você não, o montador não vai montar. E aí, meu amigo, você vai perder assim, um dia de filmagem, você gasta uns 200 mil reais. Se você perder um material desse, você perdeu 200 mil reais assim, num tiro. Então precisa de seguir o planejamento, precisa seguir o roteiro. Você tem que saber, não é só roteiro, não, roteiro tudo bem, claro. Mas assim, é tudo muito marcado. Legal. Então assim, você tem que aprender outra linguagem também. Sim, claro. Isso veio para mim do teatro, que é aprender a fazer igualzinho todo dia. Olha que legal isso. Aí, quando eu fui para o cinema, eu levei isso comigo para o teatro. Uhum. Então, o negócio é uma continuidade, né? Assim, se você estava com a mão aqui, quando você falou tal palavra, você vai voltar exatamente nesse lugar quando você falar aquela palavra. Se você fizer isso aqui com a sobrancelha, quando você estava falando aquela palavra, e na hora de gravar com a câmera cruzada aqui, você não fizer isso, não valeu. Uhum. Tá vendo? Você com esse dedinho na boca? Esses detalhes. Legal esses. Mas é uma delícia, porque logo você aprende a botar emoção junto com isso. Então isso vira mais um gosto também seu, né? E aí eu fico pensando, eu quero até, a gente até que chamou o intervalo, que a produção está já puxando minha orelha ali, mas eu quero até falar com você sobre isso no próximo bloco.
É claro que a gente está falando aqui de um grande ator, mas também um diretor. Você também dirige. Sim. E aí o desafio de dirigir, ele entra todo nesse contexto de acompanhar tudo isso. Sim. Então, o desafio do diretor dentro desse contexto ainda é maior, ou é impressão minha? É aquele negócio, né, cara? Um bom técnico, ele tem que ter sido uma experiência dentro de quadra. Sabe assim? Ele tem a vivência de dentro do campo. Né? O Bernardinho. Sim. Ele era levantador da seleção brasileira. Por falar em Bernardinho, lendo a sua história, eu realmente pesquisei. Você vê que eu fiz o dever de casa. Você tem uma história com o vôlei também, né? Tenho. Você viu? Menino, isso não devassa na minha vida, né? Você viu? Ele já está ficando preocupado, vocês viram isso, né? Eu quero saber até onde vai esse... Você quer ver, ó? Quando você a ficar com medo. Quando você falou da peça Escola de Bulhões, de Bufões, ela foi dirigida por Moacir Góes, né? Esse é o meu mestre. Esse é o meu mestre. É com ele que... com ele e com mais 11 atores que eu fui casado durante 8 anos. Uma vida diária, de domingo a domingo, ensaiando à tarde e apresentando à noite. Um outro espetáculo, né? Ensaiando uma à tarde e apresentando outra à noite. Eu vivi isso. Sem dinheiro, tudo quanto é no Rio de Janeiro, vivendo isso. Eu não trabalhava em outra coisa. Isso na época da Escola de Bufões. Era uma peça teatral. Da Idade Média. Da Idade Média. Vamos explorar um pouquinho essa história. Não saia daí. Eu garanto que esse bate-papo de hoje, você vai rir muito. Nós vamos conversar aqui no intervalo, para ele não ficar entregando a gente desse jeito aqui, os nossos bastidores. Porque se a direção cortar lá para Rafa e Gabriel, lá, os dois já estão discutindo, já está dando problema. Não, ele está rindo, ele está sorrindo, né? Sorrindo. É rapidinho, não sai daí, a gente já está de volta, tá bom? Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um e essa dor que não passa feriu meu coração, brincou com meus sentimentos. Nesse jogo fui o perdedor, por isso tô bebendo. Ai, 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 você é meu grande amor. Vou sofrer e não volto atrás, porque tudo acabou, tudo acabou. As lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Nem rico demais pra andar de iate, nem liso demais pra remar de canoa. Eu tô na média, tô numa média boa. Não é me achando, mas nota 7, passa tranquilo de ano.
Estamos de volta no Prospera Rio Verde, hoje um bate-papo de altíssimo nível, recebendo aqui ator, roteirista, diretor Paulo Vespúcio, falando um pouquinho de arte, falando um pouquinho da carreira de vida dele, sempre com música boa de Rafa Gabriel. Paulo, continuando, vamos deixar o que nós estávamos falando aqui no making off, né? No intervalo é melhor, né? O que e aí, meninos, a gente joga. Fala ou não fala? fala? O que vocês acham? Eu vou deixar na mão de vocês. Seja o que Deus quiser, bora. Para com isso, né? Para com isso. Vamos manter nossas carreiras e nossos empregos, né? É melhor, né? Mas é bom. Paulo, continuando aquele que nós estávamos falando no primeiro bloco, eu até comentei, eu vi, vendo a sua história, que você também teve uma época de esportista, que você participou de vôlei, inclusive estadualmente, né? Como que foi? Quando você saiu daqui, você foi para Goiânia? Eu sempre pratiquei esporte. Aqui em Rio Verde tinha um negócio chamado Jogos Abertos, eu não sei se tem ainda. Eu acho que não tem mais não, também me lembro, mas eu acho que não tem mais. Que é uma coisa muito bacana, assim, que era uma competição de todas as escolas de Rio Verde. E aí desde menino, adolescente, né? Quando eu cheguei aqui em Rio Verde com 9, fui estudar no Moreira Guimarães, mas ali a primeira vez que eu lembro de competir, acho que foi com 12 anos. Aí era assim, né? Corria, saltava, nadava, jogava vôlei, basquete, handebol. E aí fui crescendo com isso, assim, quando eu cheguei aos 15 anos, eu fiz um jogo aqui no Martins Borges, que o povo adorou, assim, jogando basquete. Aí vai pro hóquei, né? Que era praticamente a seleção brasileira toda. Sim. Que jogava no hóquei naquela época de basquete. Quando eu cheguei lá, eu era de uma família muito simples, eu tinha uma conga, sabe o que é conga? Sei. Aquele tênis conga. Sim. E a quadra do lugar era maravilhosa, sabe, assim, toda de tábua, cara, toda lisinha, brilhava. E aquela conga minha, eu não parava em pé em cima daquele lugar, cara. Escorregava. E aí os jogadores de basquete, assim, a molecada da minha idade, assim, tudo sacaneando. Aí eu não voltei nunca mais. Aí eu peguei conheci uns amigos na escola. Aí eles me falaram do vôlei na Federação Esportiva lá no Rio Vermelho, né? Aí eu fui lá. Aí eles fizeram um teste comigo, assim. Aí, cara, como eu saltava muito. E aí, eu jogava vôlei mais ou menos, sabe, aqui. Aí cheguei lá, joguei com os meninos que tinham levantadores, assim, né? Já. Menino, eu dei a cada porrada. É porque você era um dos fundamentos principais, né? O cara levanta bem, o cara salta bem. Aí eu dava cada porrada, cara. Só que aí eu era assim. Aí eu batia a mão na rede, meus dedos ficavam tudo preto, assim, cara. Mas aí eles foram me cuidando, assim. Com 16 para 17, eu fui para a seleção goiana, adulta. Olha que legal isso. Esse cara não Mas tinha... assim, reservinha, né? Mas fui. Não tinha jeito de dar errado, né? Ele começou no esporte, aí acabou, e aí ficou esse tempo no esporte. Esporte é palco, né? O esporte é palco, que legal. Entendeu? Isso. Já estava no caminho, né? É porque é o ofício, eu falei para você. Verdade. Não adianta, cara, eu tentei jornalismo, cheguei a trabalhar na televisão lá em Cuiabá, repórter, vender sapato, frentista pôs gasolina, você começa a tirar, mas o ofício vai falando, não é aí não, baby, é aqui, ó. Você não se sentia bem fazendo essas outras coisas? Eu não conseguia, eu sempre era péssimo. Eu trabalhei como repórter, aí eu sempre tive muito erro de ortográfico, assim, muito. Eu escrevo, cara, aí eu tenho uma pessoa que corrige, fala assim, Vespúcio. Falei, cara, pega a ideia, tá vendo o que eu escrevo? É bom, é gostoso, tá lendo, é bom, é bonito, mas, pô, você podia nada, eu não vou conseguir. Então, né, e aí lá eu tinha esse problema, eles me puseram de copydesk, aí me puseram para repórter na rua, eu fui. Aí eles pediram uma matéria para botar no jornal, sobre drogas em Cuiabá. Eu escrevi um romance.
Você já estava indo pro que você queria. Cara, eu escrevi uma história que quando a chefe de redação leu, ela chorava, cara, copiosamente. Só não era para aquilo. Só não era para jornal. Só não era para aquilo. Ela falou, isso é uma matéria para revista. Aí eu pensei, isso é matéria para filmar, né? Depois, né? A gente usa muito bate-papo, eu gosto muito de... o Rafael, da dupla Rafa e Gabriel, tem dito muito isso no programa, que aqui a gente mais aprende do que faz um programa. Tem os bastidores também, que esse a gente não comenta muito, não. Mas eu concordo muito, que essas histórias, que eu chamo de histórias da vida real, elas ensinam muito. E eu costumo extrair desses bate-papo pílulas que eu entrego para o nosso telespectador, para realmente, principalmente quem assiste o programa com esse intuito de aprender, de refletir sobre alguma coisa na vida. Você falou uma coisa agora que é uma pílula muito legal. Muita gente, às vezes, está trabalhando no que não gosta e está forçando a vida, sabe? E às vezes não adianta. É a mesma coisa do Rafael. Esses dias ele falou, Juliezer, a gente até já entrevistou eles aqui no programa em outro momento, e eu comentei isso com eles. Rafael, e a música, quando que ela entrou de sua vida? Eu falei, Juliezer, nunca saiu. E eu acho que essa é uma pílula muito legal para o nosso público. Será que se você sabe uma coisa que você gosta mesmo de paixão, será que vale a pena você continuar a ficar lutando contra ela? Talvez, se você não tivesse se desprendido disso e ir para algo que realmente te apaixona, que é o teatro, que é dirigir, que é a própria TV, que é as novelas, talvez você teria sido um repórter mais ou menos o resto da vida. E aí a vida vai passando para todo mundo. Eu acho que essa é uma coisa muito legal, que fica de dica para todo mundo. O talento, eu pensava nisso assim, que o talento, se você não der vazão a ele, se você não deixar ele se manifestar por livre e espontânea vontade, ele vai sair. Pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca, vai estourar o seu cérebro, você vai ficar louco, você não vai ser feliz, você vai emagrecer, você vai ter que tomar um monte de remédio, ele né? te enlouquece, o seu talento, a sua força, que é o seu dom, ele te arrebenta, se você não der ouvido a ele. E eu acho assim, porque é guerra perdida. Você lutar contra o seu dom é guerra perdida. Talvez você não fica assim, porque eu ficava assim, nossa, eu sei jogar bola, eu sei dançar, eu sei cantar, eu sei bordar, eu sei pintar, onde eu boto tudo isso? Né? Aí eu ficava assim, mas eu não sabia onde botar, mas ele estava movimentando dentro de mim, entendeu? Até que ele falou assim, meu amigo, você não tem que tirar botar, né? Vem cá, é aqui. Ah, mas aqui não dá dinheiro, não sei o que lá, blá, blá, blá. Meu amigo, sinto muito. O dinheiro é só consequência. Se vier, veio também. Se vier, veio. No começo da nossa conversa, o que é prosperidade? Exatamente. O que é sucesso? Exatamente. Sabe? O que é? Um dia, eu como consultor financeiro, tenho a oportunidade de conhecer muita gente, muitos empresários, e nunca me esqueci disso. Um dia, um grande empresário, um cara de um sucesso, falando do quesito financeiro absurdo, muita grana, muita terra, ele falou isso para mim, Juliezer, muito cuidado com os caminhos que você toma para sua vida, porque eu conheço gente com muito menos grana que eu e que é muito mais próspero, porque eu larguei um monte de coisa que eu era apaixonado para ganhar grana e hoje eu tenho um monte de grana e estou frustrado. Então é isso que a gente está falando. Eu acho que é bem legal isso, falar isso para as pessoas. A prosperidade, a grana é muito legal. Não estou aqui discutindo, não. Tem um amigo que fala que ser depressivo em Paris é bem melhor do que em Aparecida do Rio Doce. Mas não é essa a questão. É que se você faz algo que você é apaixonado, como de fato nesse bate-papo aqui, a gente percebe isso, alguém até que é empolgado em falar isso, cara, isso é uma prosperidade que não tem preço. Eu acho que não tem grana. E nesse movimento desses 4 anos que nós vivemos aí, eu tenho um irmão do agro, eu tenho outro que é dono de uma empresa que mexe com caminhões, oficina de grandes caminhões, essas coisas assim. Tem eu, artista, tem minha irmã, professora, tem um irmão meu, mas o meu irmão não vive aqui em Goiás, vive em Barcelona.
É mais a gente vivendo, e todos vivendo umas dificuldades. Um se sobressaiu, assim, por conta desse movimento, essa crise toda, ele ganhou dinheiro com isso. Aí um outro, não vou citar nomes, está vivendo uma dificuldade também, assim, dentro do negócio dele. E eu também. Aí nesse movimento, aí começa, nego do lado de fora, começa a dar palpite, você vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo ali, sabe, esse negócio. Larga a mão, porque tá dando dinheiro. Lá, porque se você continuar aqui, você vai não sei o quê, o outro fala para o outro. Aí hoje eu falei na mesa, eu falei uma frase acho que é do Caetano. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Uau! Fato. Isso. Bicho, não importa. Se você não está em combate com a sua natureza, você sabe das dores, mas você sabe também das delícias. Sim. Do que é a sua natureza. Agora, lutar contra a sua natureza é guerra perdida. Eu chamo de forçar uma nervosa. Gostou? Demais. Forçar uma nervosa. Você sabe do que eu estou falando, né? mas é isso, Juliana. Cara, muito legal isso. E trazer essa... Eu acho que a prosperidade ela é muito mais natural do que as pessoas imaginam. E mais simples. É mais simples. Agora eu não me lembro se foi Almir Sater, numa entrevista, mas acredito que seja ele. Gosto muito do estilo de vida dele, porque ele poderia ter explodido muito mais, apesar que é uma referência musical, mas ele chegou um momento da carreira que ele tomou uma decisão de ir para o Pantanal dele, de viver com muita tranquilidade lá. E ele falou isso, numa das falas dele, ele falou que tem gente que trabalha num trabalho simples, gostando muito daquilo que faz, no final da vida compra um ranchinho no Pantanal, que é a história dele, e vive muito feliz. E tem gente que trabalha, que fica rico, milionário, vai para a capital, faz não sei o quê, e no final da vida vai lá e compra um ranchinho no Pantanal. Ou seja, qual dos dois está certo e errado? Não tem certo e errado. É porque a prosperidade, assim, o dom de alguém de ganhar dinheiro, sim, é também da natureza dele. Entendeu? É da natureza dele. Sim. Ele gosta daquilo, ele é apaixonado por aquilo. Então, na verdade, a grana, o sucesso dele, na verdade, nem é o dinheiro em si, o montante, as malas. É fazer, né? Produzir. Ele estar ali fazendo aquilo acontecer. E quando ele faz aquilo acontecer também, ele gera um monte de coisas boas para tudo quanto é lado. Exatamente. Ele não vai dormir, ele vai cheirar cocaína para passar não sei quantas noites acordado para poder fechar negócio, para montar planilha, para mexer com funcionário. O cara não vai dormir, mas ele gosta, sabe assim, né? Quer ver um negócio? Eu falo isso com muita tranquilidade, já falei no programa, então não tem problema. Tem 5 empresas, um programa de rádio, um programa de TV e 2 livros publicados, tudo na área financeira. Você se incomoda de não dormir 2 horas por noite? Não. Aí as pessoas perguntam para mim assim, ó, como você consegue trabalhar tanto? Eu falo, simples, eu não trabalho. Se isso aqui for trabalhar, me desculpa, mas outra pessoa sofre. Mas eu não trabalho. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E aí tem gente que fala, nossa, Juliana, você já foi muito longe. Eu falo, não fui não. Eu estou só começando uma trajetória. E eu acho que é isso, é essa naturalidade que faz com que as coisas realmente dê certo. Vai devagar? Vai amaciando porque o bicho pega. Porque quanto mais você, nesse ramo, você vai... A palavra é crescendo? Tudo bem. Que você vai crescendo, que vai começando a aumentar o número de pessoas aqui nos bastidores. É uma amiga minha que me fez escrever para cinema. Um dia eu falei para ela, um dia eu vou ter dinheiro para pagar uma equipe poderosa em volta de mim, para fazer as coisas do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Aí ela olhou, queridinho, quanto mais pessoas, mais difícil será. Mais coisa para administrar dentro desse contexto. Né? E eu acho que é o segredo, pelo menos eu carrego isso para mim. E falo muito isso para a nossa equipe, para os telespectadores. O segredo é ser feliz no caminho, né?
Porque se você quiser ser feliz só no final, eu acho que é melancólico. A pessoa, se chegar lá no final da vida com 80 anos e você falar, agora eu vou ser feliz. Não. Já passou, né? Já. Então é ser feliz no caminho, é rir no caminho. O Rafa e Gabriel fica contando história pra gente. Vamos contar que eles ficam contando história pra gente aqui nos bastidores, no intervalo? Eu tenho medo. O que você acha? As histórias não pode contar, né? Olha lá pra você ver. Corta pra Rafa e Gabriel pra você ver. Os dois ficam até vermelhos. Olha lá pra você ver. Fica no reflexo da blusa aqui, ó. Não, aí quando a câmera vira pra eles, ele arruma a camisa, ele faz tudo, né? Tem que ser uma coisa de surpresa, assim. Não pode contar, né? O negócio é tão tenso que o outro lá teve um momento que ele teve que fazer uma autoafirmação. Pô, a minha mulher, cara. Porque, na verdade, você lembra? Sim. Não era bem isso que estava sendo conversado. A gente nem tinha comentado essa questão. Não. De repente ele teve que... Mas gente, vou ter que chamar o intervalo de novo. Não sai daí, a gente vem para o último bloco. Eu quero falar um pouquinho de projetos futuros. Quero desafiar ele aqui. Já vou falar logo aqui, porque no próximo bloco eu vou desafiá-lo aqui num projeto para Rio Verde. Não sai daí, é rapidinho mesmo. É o tempo de você tomar um café Rio Verde, que inclusive eu falei que ia oferecer para ele. Eu tô mal educado, hein, com os nossos entrevistados. Então oferece. Vou oferecer agora. Você aceita o café? Aceito. Vou servir aqui, ó. Vai. Foi forçado essa oferecida de café, hein? Pronto, enquanto ele toma um café Rio Verde, um rápido intervalo, a gente já volta, tá bom? Doce, eu gosto. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, se agora já te ouvi, passo sonha. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovari Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços: restaurações, clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovari Clínica Odontológica, 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. Era 4:30, passava um pouquinho, o fosco clarinho rasgava o vajão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão.
beijei o seu rosto e Vai ajudar disse muito. na hora: o mundo lá fora me espera, paizão. Estamos de volta, Prospera Rio Verde. Hoje recebendo aqui Paulo Vespúcio, ator, diretor, roteirista. Inclusive agora nós Gostoso, faltou falar isso também? gostoso e bonito. Gostoso e bonito. E tem um negócio, estamos devendo agora uma Mentiroso. consultoria para ele, que ele estava dando aqui uma consultoria para nós do programa. Olha que legal isso. E isso é o Prospera Rio Verde. Esse bate-papo para realmente entreter, rir, mas fazer com amor isso e trazer conhecimento, informação para o nosso público. Né, Rafa e Gabriel? Rapaz, eu tava pensando aqui agora, voando mesmo, né? Vendo ele. Como é que será que é uma cena romântica, né, na novela ou no teatro, que seja, com a pessoa que você não tem convívio, chega lá, você tem que fazer de conta que ela é sua namorada, vamos dizer assim. Como é que seria isso? É natural? Ah, eu já fiz cena, eu já fiz cena de sexo com quem eu nunca tinha visto na minha vida. Uau! Com E o assim, set Isso é cheio. natural, né? E com, não, O set cheio de câmera, diretor. eu beijar na boca depois de um dia inteiro trabalhando, suado, fedendo. E aí a primeira cena era o início noturna, todo mundo querendo ir embora já para casa. Vamos gravar. Tinha essa cena Pode pra falar o gravar. que era? Era uma cena de sexo num filme que chama Tudo que Deus Criou. Eu ganhei prêmio com esse filme. Que eu tinha uma cena de sexo com um garoto. Era um adolescente, assim. E... Caraca. Agora conta. Quando foi... Já começou a contar, agora não trava não, agora conta Cara, até o eu final. fui fazer... Aí assim, todo mundo... Ai, ninguém aguentava mais, cara. Todo mundo cansado. Acordou 5 da manhã, entrando numa noturna que não podia entrar, porque a equipe começa a ganhar dobrado. Aí todo mundo assim, fez, pelo amor de Deus, faz de primeira. Já. Falei, vai ser de primeira. Aí cheguei no diretor, falei, marca. Aí era tudo no escuro, assim, né? Eu abri a porta, o garoto vinha, eu falava, entra. Ele entrava, fechava, escuridão. Aí andava pelo escuro, ia lá no quintal de uma casa pobre pra caramba, que tinha uns arames assim. E aí era essa cena, lá eu tinha de fazer. Falei, tá bom, marcou tudo com o garoto, tudo, já botou a luz, fez a marcação de luz e eu fui. Meu amigo, quando eu cheguei, o moleque, adolescente, eu já adulto, que a gente mantém uma certa higiene, né? Agora um adolescente. Cara, quando eu comecei, a cena que eu fui começando Tá no passando corpo... umas cenas na TV, é esse filme. Ai, que legal. Eu e ele, a gente, depois de um dia catingudo mesmo, a gente fazia aquela cena beijando a boca, se lambendo inteiro, e passei de primeira vez. Cena de primeira. Então, assim, meu amigo, não tem tesão, não tem se é bonito ou se é feio, não tem. O foco é total, né? Você assiste o filme, eu te garanto que você vai falar, nossa, eles são apaixonados. Você viu um amor na cena, mas, meu amigo, por trás, eu e ele, a gente não estava gostando do cheiro um do outro. A produção até rodou aí alguns trechos para o público ver. Como que chama esse? É um filme, né? Chama Tudo o que Deus Criou. Tudo que Deus criou. Essa Letícia, tá vendo? A Letícia Spiller, ela faz uma cega. Sim. Tem a Guta Stresser que faz... É um filme potente, cara. Esse é o garoto que eu faço... Que a gente beija. Que legal. Que a gente beija. Eu acho legal. Falando de prêmios, você falando que foi até premiado nesse filme... não sei se nesse... Eu acho que nesse também, eu acho. Teve também um filme que você fez no cinema chamado Um Céu de Estrelas, que você recebeu um prêmio internacional, não é isso? Como melhor ator? Recebi. Festival Internacional de Trieste. Esse eu só fiquei sabendo. A Tata Amaral, ela chegou e falou assim, querido, ganhou. Eu falei, tá. Mas assim, o que eu tenho carinho mesmo, é o que eu ganhei o Kikito, que é o maior prêmio do cinema nacional. Sim. É um curta-metragem de 23 minutos,
quase o média, né? E do Marcelo Laffitte, que já morreu. Esse é um prêmio brasileiro. E isso me dá sabe? E dos trabalhos que eu posso citar aqui alguns, como por exemplo, você fez Porto dos Milagres na Globo. A gente pode falar Globo aqui? Pode não, né? Ah, não vamos falar então não. Porto dos Milagres, Laços de Família você também fez em 2001, né? O primeiro trabalho, eu acho assim, que eu gostei muito de fazer, foi Dona Glória Pires, né? Que foi no teatro, me viu e acho que foi ela que me indicou para Memorial de Maria Moura. E depois me indicou para Um Céu de Estrelas. Em 94. Que foi o primeiro longa-metragem que eu fiz. Que ela é amiga de Tata Amaral, né? Mas acho que eu fiz duas outras participações na Globo, mas eu não queria ir, eu não gostava, sabe? Mas aí quando eu fiz Memorial, eu senti o treco, sabe assim? Porque Memorial de Maria Moura era um filme, né, cara? Era uma série maravilhosa. Na verdade, assim, o que a gente está falando aqui dessa geração, dessas novelas, a gente está falando do auge, né? Onde hoje a gente tem um cenário muito diferente. É claro que o teatro tem uma força ainda. Inclusive fica aqui uma crítica social que eu acho que Rio Verde tem que explorar, a gente tem que começar a trazer, sabe, essas peças que ficam em cartaz em São Paulo muitos anos, começar a trazer isso para cá. Nós já temos essa capacidade e a gente é muito pouco explorado. Mas hoje a gente tem a internet, a gente tem outras possibilidades que nessa época não. Então quando a gente falava dessas novelas, dessas séries, elas eram referências mesmo, porque era o entretenimento que existia naquele momento. Então a força era muito grande. A Globo tinha uma força muito grande assim, né? Ela tinha de audiência de 70 e tantos pontos, assim, porque você era chega em casa, né? televisão. Não tinha internet, não tinha outra possibilidade, então acaba que reinava. Hoje a Globo, acho que ela acho que essa Globo aberta, ela vai virar tipo rádio. Para quem gosta. Para minha mãe que gosta de ver Jornal Nacional num tal horário, ver a novela em tal horário, sei que lá, entendeu? Eu acho que distribuiu, né? Mas ela tá abrindo outra vertente dela assim, porque a Globo hoje, por exemplo, as grandes séries que a Globo faz, passa 11 horas, meia-noite. Sim, sim. Porque se o povo... São ótimas, são maravilhosas, mas não pode pôr nas 9, porque o público faz... não, botar isso aqui às 9, não sei o que lá, mas elas vão nas plataformas 6 horas da tarde com a criança na sala e bota assim... Sim. Game of Thrones. Com as crianças assistindo. Não tem jeito. Não é? Que trabalho desses que... A Globo visa hoje o mercado internacional, sim, né? Sim, com essas séries dela que ela sabe fazer, né? Sim, tanto que o stream dela, a Globoplay, hoje é o foco deles, né? É um cenário, eu acho que é uma tendência de mercado. Dos trabalhos que você fez no teatro, na TV, como diretor também, antes de eu te perguntar um pouco de projetos futuros, qual que você fala assim que você mais gostou, que você fala... Esse eu fui apaixonado e foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. No teatro, eu não tenho sombra de dúvidas, assim. A Escola de Bufões. Não tenho. Eu fiz um trabalho em teatro que eu pisei no palco do Municipal, eu dançando. Eu nunca dancei, não fiz academia de dança. Eu falava assim, quem viu um cavalo prevê chuva e um tuiuiu voar, sabe dançar. E aí eu pegava tudo isso assim, dos cavalos prevendo chuva, você já viu? Nossa, cara! Vocês já viram, meninos? Os cavalos prevendo chuva? Eles saem no pasto correndo assim, dando de bunda, bate a cabeça assim, vai, né? E aí eu vi um tuiuiu voar no Araguaia. Eu vi ele parado assim, aí eu vim arrastando na areia assim, e aí ele olhando para mim, eu ficou olhando assim, aí eu fui aproximando mais e ele levantou uma perna.
Aí eu vi os dedinhos dele fazendo assim, né? Ele levantou a perna e ele olhava para mim. Aí eu fui aproximando mais, ele abriu as asas. Quando ele abriu as asas, ele ficou olhando para mim. Aí eu falei, não vai voar. Eu fiquei quietinho, vou aprender mais. Quando eu aproximei um pouco mais, bicho, ele fez... E levantou, cara. Quando ele abriu aquelas alas, que o vento faz até barulho, Sim, né? Claro. Eu vi isso, cara. Eu vi um cavalo correr. E eu comecei a fazer um trabalho no teatro, buscando esses bichos, essas coisas que eu vi. O som, das araras, dos bichos. Comecei a botar isso em movimento de corpo e o povo começou a gostar. E me levou para o municipal. O teatro usa muito o corpo também. Esse movimento corporal, ele também fala muito no teatro, né? E na companhia que eu fazia, a gente fazia um trabalho de corpo muito bonito. Cada um tinha a sua forma de dançar. Que legal. Era bem assim. E aí, assim, desenvolva a sua forma, a sua pulsação, de onde você vai buscar a inspiração da sua dança, como o seu corpo quer dançar, deixa ele dançar. E o meu é isso, eu buscava nos bichos que eu vivia na natureza. A Escola de Bufões, eu criei porque eram 11 atores, 3 personagens falavam, o resto não falava. E aí eu naquela construção de personagem, uma coisa de imersão mesmo assim, para criar um palhaço da Idade Média, que não tinha texto. Aí uma hora, no escuro, ouvindo a música, eu comecei a soltar um negócio, cara, e me veio as araras e as maritacas conversando. Que legal isso. E eu comecei a fazer aquele som gutural e cantando. No final, cara, eu fazia uma cena pelado em cima de um negócio altíssimo, acocorado assim, e cantando mantra e brigando com fantoche. Aquilo me jogou nos jornais, assim, sabe? Sim. E aí virou uma comunicação de todos os outros atores. Aí o diretor falou, todo mundo conversa assim. A gente fazia aqueles sons, virou aqueles gromelô. Referência. Virou gromelô, assim, sabe? Fazia pergunta, resposta, mas só com os barulhos, assim, tipo maritacas conversando. Sim. A plateia vinha abaixo, cara. Que legal isso. Vinha abaixo, porque o povo... Na verdade, a gente falava uma coisa que às vezes não significava nada, mas quem estava ouvindo... criava um significado. Que legal. Mas porque gera essa conexão com o público, né? E aí quando é feito de verdade, de alguma maneira o público às vezes conecta a própria história e cada um interpreta o que quer interpretar. Talvez isso é uma coisa até legal, claro, dentro do contexto da história. É igual você ver um quadro abstrato, né? Sim, exatamente. Agora na televisão eu não... Eu fiz coisas legais, assim. Eu pensei que ele ia falar assim, ó. Na televisão, o melhor foi o Prospera Rio Verde. Eu estava esperando ele falar isso, meninos. O melhor foi o Prospera Rio Verde. Foi natural. Todo mundo percebeu, natural, né? Não foi forçado. Mas a hora que apagar as câmeras, as luzes aqui, a gente resolve. E os projetos futuros? Eu quero escutar um pouquinho de você. 2023, o que o Paulo está esperando do mercado? Se vai fazer alguma coisa? Estou até te desafiando, eu acho que Rio Verde precisa disso, de alguém que tem uma repercussão como você tem, um histórico, um cara que é diretor. Rio Verde está precisando de alguém levantar essa bandeira e eu já estou aqui jogando, porque eu acho que você tem autoridade para isso. Mas não só de Rio Verde, falando um pouquinho dos seus projetos, o que você tem buscado? Meus projetos hoje são aqui. Aqui. Eu quero fazer igual ao Almir Saad. Que legal. Eu estou falando isso desde que eu cheguei aqui, quando começou, um ano antes... não quero falar de política. Eu estou querendo fazer isso já tem um tempo. Eu tentei fazer um projeto aqui, chama Clube da Saudade. Aí, que é um longa-metragem. Eu tentei muito viabilizar por Goiás, entendeu? Sim. Não deu. Aí, quando a gente viabilizou por Rio, São Paulo, porque né, eu dirigi o Casamento de Gorete, e a gente tinha os investidores, né, que era Ambev, era o que? Eletrobras, era Varilux, não lembro muito bem quem era, assim, eram uns 4 investidores, que investe através do artigo 1A, isso, que deduz no imposto de renda, aquelas coisas assim da empresa. Aí quando a gente conseguiu que a gente ia rodar, porque eu já ia rodar escondido de todo mundo, né, de Goiás, eu não queria que Goiás soubesse que eu ia rodar o filme.
Aí houve algumas mudanças, a Ancine passou por uns problemas bem graves. Para quem não sabe, a Ancine é o órgão regulamentador do cinema nacional. Ela passou por problemas muito sérios, que você deve saber, né, sim. do que se trata. E a gente não pôde rodar o filme, mesmo com grana. E aí... Mesmo com a grana. Mesmo os com a grana. Os patrocinadores já existiam. Mesmo com a grana, porque foi colocado na Ancine uma pessoa extremista, né? Que ela vetou. Só podia filmes de uma determinada, de uma vertente religiosa, que podia acessar o fundo setorial, que é um fundo muito rico, é um fundo abastecido pela indústria do audiovisual. Sim. Então aquele dinheiro é da indústria do audiovisual, não é de governo. Sim, claro. Entendeu? Mas aí agora sim, a gente está vendo a possibilidade mesmo assim de... E o que está faltando para isso acontecer? Cara, eu não posso falar. Te vira, eu falei que eu ia te apertar. Mas eu tô falando isso, porque deixa eu te reformular para te ajudar. É porque eu acho que é interessante, a gente tem um público muito legal aqui. Inclusive, tem possibilidades aqui de entrevistar o prefeito e outras pessoas. Provavelmente o secretário de Desenvolvimento Econômico tem a agenda já para o programa. E a gente precisa... de verdade, esse é um sentimento meu. Eu não sou um artista, caí aqui de paraquedas, mas nada é por acaso nesse mundo. A gente faz do nosso jeito, mas com muita alma esse programa. E eu vejo que nós estamos muito carentes de cultura, sabe? Olha, aqui na nossa região. Então, precisa de alguém, eu acredito que com a sua experiência, e talvez o Prospera Rio Verde está fazendo aqui até um projeto meio que no contexto social de incentivar para que autoridades e pessoas vejam e isso se englobe mais para que aconteça. A nossa região precisa disso, sabe? Quando aconteceu, eu trazer, a Letícia Spiller veio aqui, né, que é minha sócia e amiga desde que às vezes eu me sinto assim, pai dela, irmão, tio. Ela é uma pessoa que eu amo muito, assim. Eu fui professor dela, né, quando ela era paquita, tinha 14 anos, eu conheci a Letícia. O Paulo do Vale, ele se empenhou muito. Ele se empenhou mesmo. Ele foi em reuniões em Goiânia com o governador, com a gente, sabe? Ele tentou tudo assim para nos ajudar. Mas houve umas mudanças... que realmente gente, foi do governo que estava para entrar, começou a mudança de governo e todas as empresas que estavam assumindo um certo compromisso com a gente começaram a declinar, porque já sabia o que ia acontecer, que ia ser uma paulada na cultura do Brasil, e, né, ia ser uma paulada assim, quase um gesto de vingança mesmo, sabe? Porque essa classe, essa indústria do entretenimento, ela não apoiou, né? Mesmo Paulo do Vale, Paulo do Vale ajudando muito, não deu. Mas agora... Eu sempre falo que assim, claro que nós não temos viés político, eu te entendo, eu entendi até o seu tato de falar sobre o assunto e está tudo certo, mas independente de viés político, de qualquer coisa, nós não podemos perder a essência cultural, porque a cultura, ela educa, a cultura transforma mentes, a cultura, ela é, na minha opinião, o que tem de mais rico de qualquer civilização. Eu não estou falando de agora, não estou falando do Paulo, não, eu estou falando de milênios. Se a gente pegar uma cultura indígena, se a gente pegar uma cultura europeia, e a cultura se constrói, falando da modernidade, no palco. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir mesmo em São Paulo, de ir em teatro de verdade, assistir. É lindo, né? É lindo, é enriquecedor, é inexplicável a experiência. E falo isso não só como apresentador, mas como alguém que é apaixonado por Rio Verde, apesar de não ter nascido aqui, mas me criei aqui desde 16, 15 anos de idade. Então eu acho que está na hora da gente começar a trazer isso, não só para Rio Verde, mas para o interior do Brasil afora,
Porque a gente fica com o sentimento que isso acontece no Paraná, em Curitiba, sabe? Um pouco. Rio, São Paulo, acabou. Só tem isso no Brasil. Eu tenho, o meu produtor pediu um projeto mais barato, né, para a gente fazer, porque a minha empresa aqui, que está em Rio Verde, eu transferi, já tem 4 anos que eu transferi minha empresa para cá, e ela agora tem uma possibilidade maravilhosa, assim, de fazer acontecer, porque eu posso entrar em editais, em tudo, edital federal, estadual, e por conta de ser uma empresa do interior, ela já sai 70% na frente em qualquer edital. Que legal. Então agora, assim, eu quero agora, assim, fazer dessa forma, né, entrando nos editais, essas coisas assim, mas eu acredito que ainda a minha cidade, que ela é muito rica, ela é muito poderosa, muito, Rio Verde é muito. Quando fala em 2, 3 milhões para fazer um longa-metragem e sair por aí, espalhando ele pelo Brasil, pelas plataformas, levando o nome da nossa cidade para o mundo inteiro, isso é nada. Tá Rio Verde, a hora da gente fazer isso. Rio Verde conversa em bilhões, né? Sim. Nós temos hoje entre o segundo e o terceiro maior PIB do estado de Goiás. Pois é, eu espero ainda. Economicamente, o Rio Verde realmente é um cenário, para o cenário nacional, a gente hoje tem relevância. Só que a gente precisa de evoluir na cultura, precisa de evoluir no esporte. E aí a gente levanta essas bandeiras. E vou te dizer mais, tá? Tenha o programa Prospera Rio Verde como um parceiro. Quero ainda conversar contigo, você me ligando e falando, Juliezer, a gente está com um projeto, quero uma entrevista, quero vir no programa para apresentar para a sociedade, para divulgar. Estou deixando o programa de portas abertas para isso. É o que eu posso fazer. E desafiando empresários, governo, todo mundo que possa incentivar. Eu tem acho um projeto agora que esse que meu produtor pediu mais barato, que é o Clube da Saudade. O Clube da Saudade, na verdade, é um BO para o cinema. Porque esse meu produtor, que é meu produtor e amigo e sócio, ele está produzindo um filme agora, que é um filme espírita, terminou de fazer agora, que custou, no papel, fora o dinheiro que... No papel, fora depois o dinheiro que um filme espírita, que custou 16 milhões. O Clube da Saudade era 3 milhões. Um projeto mais... aí ele me pediu um outro, né? projeto, aí assim, o que a gente propôs, que a Letícia está entrando com um negócio lá com o Varilux, com os patrocinadores, com o Clube da Saudade, que eu vou fazer esse Clube da Saudade de qualquer jeito, eu não paro enquanto eu não conseguir. E o outro, que chama Ariel, que é mais barato, que o Lírio pediu para mim, de 1,5 milhão, 2 milhões, que a gente faz Ariel aqui em Rio Verde. Tem umas pessoas aqui que estão indo atrás, assim, para mim, que são pessoas muito bacanas, pessoas que têm canal aberto. Está na hora de acontecer isso, Rio Verde. Não só torço, mas conta com o apoio do Prospera Rio Verde, da TV Rio Verde, para a gente te ajudar a divulgar. Eu falo assim, eu falo para os empresários daqui, isso assim, porque é tão importante, sabe? É tão importante. Um projeto que a gente fala de 2 milhões, o diretor de fotografia não vai ganhar quase nada, o diretor não vai ganhar quase nada, porque é tão caro fazer cinema, que um projeto de 2 milhões chama BO, né? Que é um baixo orçamento, baixíssimo, né? Hoje em dia, para fazer um curta-metragem, você gasta 500 mil, um curta. E é uma coisa que leva... Eu falava, uma vez que eu conversando com o Marconi Perillo, e o Paulo do Vale foi junto. A arte, assim, nós temos um produto, né? Que é o agronegócio. Sim, hoje a referência... Existe uma embalagem. É o motor da nossa região. Quando você tem um produto, você vai vender esse sapato seu, né? Você vai vender ele. É construído em volta dele uma embalagem que vai atrair olhares, que você vai falar, nossa, o que é aquilo ali? Aí você vai pegar porque é bonito aquilo ali. Aí você abre, é um sapato. É comercial. Na verdade, você não vai comprar a caixa. Você vai comprar o sapato. Mas sem a caixa, talvez você não vende. Mas se não olhasse o sapato. Exatamente. E isso é a arte. Os Estados Unidos fez isso, Hollywood fez isso. Hollywood, hoje você vê um estadunidense, você vê que eles é rápido como um flash, é forte como um super-homem, ele é invisível. Eu não sei. O cinema levou essa imagem
do estadunidense para o mundo. Hoje eles são praticamente a maior potência do mundo, eles China. Referência. Entendeu? E é a arte que fez isso. Aí é muito difícil explicar isso para pessoas da área de exatas. Que eu acho que é uma coisa que vai acontecer agora, nesses 4 anos de governo, é a galerinha da arte da área de exatas se juntar com a galerinha da área de humanas para resolver o nosso país. Achar o equilíbrio, né? Achar o equilíbrio. Eu acho que é esse. Eu já soube de uma atriz amiga minha que veio aqui e fez um filme aqui. Uma pequena parte do filme. Sim. Sabe? Aquilo me deu uma coisa tão ruim, sabe? Assim, cara, eu acho que é a mesma coisa que eu sinto na minha casa, na minha família. Eles me veem ali, a minha mãe fala assim, Paulo, lava a louça. Você podia passar o pano na casa, mas ninguém vê quem eu sou, porque é da minha casa. Eu estou aqui, né, lá de casa, sempre passa pano, né? Mas ninguém vê o meu tamanho. E eu não sei como dizer para eles o meu tamanho, porque é muita arrogância, né? Chegar e tacar na cara assim o meu tamanho, existe entendeu? muito essa coisa de é uma brincadeira aqui, é um ditado, mas ele acaba refletindo muita verdade, que a gente brinca e fala que o santo de casa não faz milagre. Né? E às vezes eu tenho muito isso, assim, eu acho que o programa tem muito isso, de a gente trazer, e eu não sei se é porque a gente vai estudar a história do entrevistado, e a gente vê, fala, cara, que legal, que satisfação receber o Paulo Vespúcio aqui, contar a história dele, fazer com que as pessoas relembrem, como a gente passou imagens aí de você na TV, no cinema, mas trazer isso à tona faz com que as pessoas reflitam, falam, opa, peraí, cara, que legal, a gente tem aqui um cara que tem relevância no cenário nacional do teatro, do cinema, da própria TV, e que pode fazer muito mais coisa para a nossa região. Eu brinco sempre que falo que Rio Verde é uma pedra preciosa do agronegócio, só que tem um monte de pedra preciosa que ainda está encapsulada, sabe? No esporte, na arte. Por que a gente não pode desencapsular isso e daqui nascer muitos outros atores? Quantos jovens talvez têm tanto talento para o vôlei, para o futebol, que por falta de projetos, por isso que eu estou incentivando o seu projeto, às vezes aquele talento todo vai ficar perdido. Os empresários, eu falo com os empresários, mas também falo para a população em geral. Sim, claro. Existiu uma marginalização da famosa Lei Rouanet. Primeiro, eu nunca trabalhei com Lei Rouanet, eu nunca fiz uso da Lei Rouanet. E acho que a Lei Rouanet ela foi mal usada não por artistas, ela foi usada por políticos e empresários. Um dia eu volto aqui e explico por que é isso. Sim. Né? A Lei Rouanet era importantíssima, mas como tudo, infelizmente, no nosso país, muitas vezes é mal interpretado e mal usado, aconteceu. Aí jogaram isso na mídia, que a Lei Rouanet, porque os artistas, não é, isso é completamente equivocado, não é. Se alguém quiser, estude sobre a Lei Rouanet, ela não é. Agora, assim, quando eu estou levando esses projetos meus de longa-metragem, a captação dele é feita por um negócio chamado artigo 1A, que é praticamente meio a mesma coisa, sim, mas é de cinema. Sim, aquele negócio, é 4% do líquido do imposto de renda, que vai do imposto de renda. 4% daquilo. Exatamente. Né? E aí a grande... Eu sou contador, tá? Então eu tenho facilidade. Na verdade, as grandes empresas, Rio Verde tem um monte, tá? Disso. A empresa simplesmente, ela abate, deixa de pagar para o governo e ela designa isso para aquele projeto específico. E o que está acontecendo muito, principalmente na Lei Rouanet, os empresários, ao invés de incentivar novos talentos, fomentar a cultura, ele pegava dinheiro da Lei Rouanet e patrocinava Fórmula 1. Que não precisa mais. Não precisa. Patrocinava, porque leva o nome da empresa, né? Sim, claro. Eles pegam o dinheiro limpo deles, que é aquele dinheiro de marketing, bota no bolso, e pega essa coisa da lei do incentivo, da Lei Rouanet, e usa como marketing dele. Aí joga na Fórmula 1, joga, por exemplo, no Circo de Soleil. Aí está lá a Coca-Cola no Circo de Soleil, mas a Coca-Cola pegou a Lei Rouanet, e bancou. Aí políticos vai e banca casamento de filha,
constrói igreja isso gerou, com lei Rouanet, entendeu? Isso gerou esse tabu, né? Falar, então aí acha que é artista, assim, sabe? Que são os artistas que fazem. Tá bom, porque patrocinava a Cláudia Leite. Sim, mas é um empresário que ao invés de eu chegar lá com o meu projetinho, eu tenho esse projeto aqui que vai fazer um filme, que vai colocar um monte de crianças que vão aprender, vão em cinema, já vai começar, não sei o que vai ter uma contrapartida social muito legal. Aí chega a Cláudia Leite, um show, não sei o que lá, vai condenar, patrocina a Cláudia Leite, porque a marca dela vai estar lá. A marca acaba sendo muito forte. Estamos chegando ao final do Prospera Rio Verde. Olha aí, meninos, foi rápido demais, né? Esse último bloco ficou muito sério, né? Foi muito sério. Os primeiros foi... Até que enfim chegou uma parte que ficou sério aqui. Deixa eu falar uma coisa. Claro. O Clube da Saudade, acho que não vem para cá mais assim, buscar investidores em Rio Verde mais. Eu acho que ele vai acontecer, mas Ariel está na mão de duas pessoas aqui. Duas pessoas que vão procurar algumas empresas bem fortes aqui de Rio Verde, pessoas bem influentes, e eu gostaria que vocês recebessem a Ariel com muito carinho, porque vai ser o primeiro trabalho que eu quero, na verdade, levar que ficasse acontecer em Rio Verde. A gente, com 3 longa-metragens, a gente faz um polo de cinema em Rio Verde. Ela vai ser considerada um polo de cinema. E outras grandes produções virão para cá automaticamente. Claro. Que isso é muito legal. E nós já temos... Começa a desvendar, né? Começa a trazer. Eu quero fazer Ariel, e depois a Letícia vai arrumar dinheiro lá e nós vamos fazer o Clube da Saudade. Inclusive, tem o... Inclusive, deixa eu falar já no ar. Igrejinha da Serra. Que já estava na minha mente aqui, então eu já vou falar no ar. Te provoco para, numa oportunidade, a Letícia Spiller vir a Rio Verde, a gente fazer um Prospera Rio Verde. Inclusive, entrevistar vocês dois, contar um pouco de história. A Letícia hoje, ela só viria a Rio Verde, ela só viria a Rio Verde se tivesse algo muito sólido, entendeu? Projeto acontecendo. Muito sólido. Aí eu quero falar uma coisa, que é legal. Aqui já tem um filme que eu conversei com o meu produtor, porque se tem 3 filmes, é considerado um polo de cinema. E isso abre para outras produções virem. Claro, fato. Aí tem um filme aqui que chama Igrejinha da Serra. Aí eu perguntei para eles, então se eu fizer 2, Igrejinha da Serra vale? Ele perguntou, é longa? Eu falei, é longa. Teve lançamento? Teve, vale. Que legal. Então já tá mais fácil. Portas, né? Tá mais fácil fazer o Rio Verde virar um polo de cinema do que Exatamente. isso. Tá na hora. Acho que foi muito bom a gente, quem sabe, desse bate-papo, de despertar isso, não só no público em geral, mas empresários. A gente tem uma gama de pessoas que gostam do programa, e isso não abre portas de possibilidades. Nós estamos com o horário meio estourado, eu quero só fazer o seguinte, a gente tem um quadro no programa que chama Momento Prospera. Os meninos falaram que a gente está muito sério hoje, e o Momento Prospera, vou te deixar à vontade. Momento Prospera é uma mensagem do nosso entrevistado para o nosso telespectador. A ideia é você deixar uma mensagem totalmente à vontade, aleatória, de prosperidade ou do que você achar que é interessante. Eu vou pedir para a produção rodar a vinheta. Na hora que voltar a câmera, aquela câmera é sua e você fica totalmente à vontade. Produção, roda a vinheta e Momento Prospera. Sim? Sim. É uma coisa que eu converso dentro da minha casa. Eu acho que agora é um momento assim, que já falei aqui na nossa conversa, que é os meninos e meninas da área de exatas e os meninos e meninas da área de humanas se unirem. Existe uma coisa que é uma balança. Se essa balança não estiver equilibrada, a gente não vai conseguir sair de onde nós estamos. E conseguir a prosperidade. É isso. Gente, queria agradecer, Paulo. Uma honra recebê-lo aqui. Vamos passar agora? Vamos passar agora. Deixa eu contar um making off aqui. Tive a oportunidade de conhecê-lo, por isso de networking e de se conhecer pessoas.
lá no Clube Campestre aqui de Rio Verde, tive a oportunidade de conhecê-lo num bate-papo, acabou virando uma amizade, convidei para o programa e a gente teve a honra de recebê-lo aqui. Quero realmente, de verdade, te agradecer. Foi um bate-papo riquíssimo esse de hoje. Quero agradecer todo mundo aí de casa, obrigado pela audiência, pelo carinho que o programa tem recebido, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos finalizar o programa com música boa de Rafa e Gabriel. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eliezer. Boa noite para você de casa. Obrigado pela tá com a gente até agora. Bora, parceiro. Vamos lá. Segura. Desejar uma ótima noite a todos aí, né? Nosso amigo ali. Que alto astral, que massa, viu? Aprendi muito com você hoje, sério mesmo. Obrigado. Pintou um clima. Pode me abraçar, quer que eu vou aí abraçar? Agorinha. Eu vou lá dar um abraço. Pode. Tira aqui. Tira aqui, Lê. Tira. Sextou e hoje vai começar. Sexta e sábado é só pingue, domingo é pra descansar. WhatsApp anuncia, os convites estão chegando. Põe a carne pra queimar, que a breja eu tô levando. Ô, onde você tá? Tô na casa do Naldinho, esquina com Noé, onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sobre água fresca, hoje eu só quero festa. Tô na casa do Naldinho, esquina com Noé, onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sobre água fresca, hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovare Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços: restaurações, clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovare Clínica Odontológica, 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. As lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América.
3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita.